Olá, ouvintes do programa TeleTemaCast, do programa Espaço da Inclusão. Estamos recebendo hoje um convidado super especial, ele que é ator, dublador, já fez diversas novelas, muita coisa também aí do nosso cinema, que a gente tanto gosta, Isaac Bardavi. Olá, seu Isaac, tudo bem? Tudo bem. Um abraço para o senhor, muito obrigada por estar participando aqui do nosso programa. Conta pra gente como foi o início da sua carreira como ator e depois como dublador. Bom, eu comecei como ator, minha formação é teatral. Eu comecei a fazer teatro praticamente por acaso. Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 90. Eu tinha 17 anos e estava numa esquina conversando com uns amigos, quando passaram os rapazes colando cartazes nas paredes. E eu fui verificar o que era um anúncio de uma peça que seria encenada no sábado seguinte, no Teatro Municipal de Niterói. E eu me ofereci para colar os cartazes junto com eles. E como paga, eles me deram um ingresso para assistir ao espetáculo nesse sábado. E eu fui. Só que em 1948, o teatro tinha um elemento que hoje não existe mais, chamado ponto, que era um sujeito que ficava sentado numa casinha no proscênio do palco, soprando o texto para os atores no palco. Porque os atores naquela época, principalmente os que não eram profissionais, os amadores, não decoravam o texto. Nem mesmo os profissionais decoravam o texto. Eles se baseavam todo na categoria e na competência do ponto. Quis o acaso que nesse sábado em que eu fui assistir o espetáculo, que era a estreia, o ponto adoeceu e faltou. E então os atores disseram, não vai haver espetáculo, porque esse ponto não é possível. E o diretor, eu já estava ali dentro do palco, junto com eles, confraternizando, e o diretor perguntou, quem é que sabe ler à primeira vista bem? E eu, galinho de briga, eu tinha 17 anos na época, eu disse, eu sei. Nessa época eu estava fazendo já o segundo científico, isso não existe mais hoje, hoje mudou a terminologia do ensino. E então o diretor perguntou, você é capaz de pontar a peça para a gente? E eu perguntei, o que significa pontar? E ele me falou essa frase que eu nunca mais esqueci. Você tem que falar de maneira como os atores no palco ouçam. E foi, eu pontei, e foi tudo muito bem. E desse dia em diante eles queriam que eu fosse ponto. E então eu disse, não, se eu tenho que participar desses projetos, eu quero participar em cima do palco e não embaixo, onde ninguém me vê. E assim foi. O espetáculo seguinte foi, eu me lembro bem, o Mártir do Calvário, eu já entrei como ator. Eu tinha 17 anos. E existe um ditado que diz, quem respira o arsênico fica envenenado. E eu fiquei envenenado pelo arsênico e nunca mais parei. Agora, a dublagem foi 10 anos depois. A dublagem surgiu muito depois. A dublagem surgiu em 58. Eu estava falando de 48. A dublagem começou em 58. E aí também eu nunca mais parei. E qual foi a primeira novela que o senhor fez na TV? A primeira novela que eu fiz na TV foi numa emissora que não existe mais e muita gente nem sabe que existiu, chamada Continental, uma novela que era a história dos Três Mosqueteiros. E a segunda foi na TV Tupi, uma novela das 5 horas chamada Pé de Vento. E a terceira foi na TV Rio, chamada Um Porto dos Sete Destinos. E depois eu me passei para a Globo, onde eu fiz O Rei dos Ciganos. Essa novela ninguém sabe que existiu, porque ela foi queimada
num dos incêndios que houve na Globo. E aí também eu nunca mais parei. Eu, ao todo, entre todas as emissoras, eu fiz 43 novelas. Que maravilha! E qual foi a sua última novela? A última foi Totalmente Demais, uma participação. Super recente, né? Que reprisou agora há pouco tempo. É, exatamente. E a penúltima foi uma minissérie chamada Os Carcereiros. Ótima minissérie. Senhor Isaac, gostaria de perguntar para o senhor como é que foi fazer a experiência de fazer Jerônimo, o Herói do Sertão. Nossa, isso, como é que você sabe que eu fiz isso? Eu nem me lembrava. Isso eu fiz na TV Tupi nos anos 1960. Jerônimo, escrito por Benedito Rui Barbosa, que depois foi o grande escritor de novelas da TV Globo, fez sucessos incomparáveis na TV Globo, mas foi ele que escreveu Jerônimo, Herói do Sertão, na TV Tupi em 1960, e eu participei, sim. Eu nem sabia que vocês se lembravam disso. O senhor também teve a oportunidade de fazer, né, a Escravizaura. Sim, mas a Escravizaura foi bem posterior. A Escravizaura foi em 1975. Quando eu fiz a Escravizaura, eu já tinha feito algumas novelas na Globo. Quando eu fiz a Escravizaura, eu não sei se eu vou citar todas, porque a memória falha. Mas quando eu fiz a Escravizaura na Globo, eu já tinha feito na Globo O Rei dos Ciganos, Irmãos Coragem, Selva de Pedra, as primeiras versões, A Moreninha, Vejo a Lua no Céu, O Feijão e o Sonho. E aí parece que eu fiz a Escravizaura. Posteriormente, né, mais além, o senhor trabalhou com o Chico Anísio, fazendo alguns programas com ele. Queria que o senhor falasse dessa experiência de ter trabalhado com o Chico Anísio. Sim, eu trabalhei com o Chico Anísio durante quase 5 anos. Olha, trabalhar com o Chico Anísio era uma honra, um prestígio enorme, porque, diga-se de passagem, Chico Anísio, que hoje já anda um pouquinho esquecido, foi o maior gênio da televisão que nós tivemos até hoje, filho. Mas não tenha dúvida. Chico Anísio foi um humorista de tal categoria que, se ele tivesse nascido e morado nos Estados Unidos, ele tinha estátuas em praça pública. O cara foi um gênio. E ele, sobretudo, não porque ele morreu, um sujeito de uma generosidade incomparável. Vocês hão de concordar comigo que ele dava papéis para aqueles atores já vencidos no tempo, já velhos, já esquecidos. Ele chamava todos eles para trabalhar com ele. Porque ele era de uma generosidade incrível, ele dava apoio aos colegas, ele respeitava os colegas. Entende? Chico Anísio foi uma perda incomparável para o humorismo brasileiro. Nunca houve nada igual. Você pode morrer de rir com as coisas que existem aí na TV em termos de humorismo, mas a inteligência, a finura do humorismo do Chico Anísio nunca mais. É assim que eu penso. Sem dúvida, um grande gênio. E o Wolverine? Como que surgiu o Wolverine na carreira do senhor? Também, por acaso, eu não sei se eu dizendo que o acaso é acaso, se eu estou incorrendo numa verdade, porque dizem alguns que o acaso não existe. As coisas são todas previamente preparadas por uma força universal que a gente não compreende, mas ninguém. Eu dublava na Herbert Richards. Eu dublava regularmente lá, eu dublava todo dia, 2, 3 filmes por dia. E um dia surgiu um novo desenho chamado X-Men, que ninguém podia adivinhar o sucesso posterior que esse desenho faria, né? E eu entrei no estúdio e o diretor disse para mim: Isaac, pega aquele carinha ali de amarelo. Aquele carinha ali de amarelo era o Wolverine. E eu peguei o carinha de amarelo e fiquei dublando ele durante muito tempo.
Eu dublei durante todo o tempo em que durou o desenho, eu dublei o Wolverine. E quando surgiu o Wolverine, pessoa humana, pessoa física como gente, aí acharam que seria lógico, eu que dublava ele no desenho, eu passar a dublar ele como homem, como pessoa física. E foi assim, ao todo eu dublei o Wolverine durante 24 anos. Eu costumo dizer que eu envelheci com ele, porque o último filme que ele fez, o Logan, ele estava velho, e eu também estou velho. Eu envelheci junto com ele. É um prazer imenso dublar o Wolverine, né? Imenso. O senhor já dublou novelas mexicanas ou turcas? Eu dublei novelas mexicanas, sim. Eu não sei dizer o nome porque eu já esqueci. Mas quando eu estava na Herbert Richards, a gente dublava novelas mexicanas. Dublei muitas. E você falou turcas? Isso. Turcas eu não acredito que eu tenha dublado. Dublei filmes turcos, não novela. Eu dublei filmes turcos, russos, japoneses, iranianos. Eu já dublei filmes de quase todas as nacionalidades, dessas que produzem filmes. A gente dubla. Agora, novela turca eu nunca dublei. Eu não me lembro de ter dublado. E o esqueleto do He-Man? Ainda ontem, eu dublei uma nova versão do esqueleto que pintou aí. Dizem que me chamaram para fazer esse trabalho, que seria o pai do esqueleto. E dublei ontem, por acaso. O esqueleto e o Wolverine e o Tigrão, é preciso não esqueça, e o Robotnik, do Sonic, são personagens que marcaram muito na minha carreira, porque são personagens recentes. Eu dizendo que personagens que marcaram muito na minha carreira, eu estou sendo um pouco injusto com as coisas que eu fiz no passado. Nos anos 60, por exemplo, que você não devia nem ter nascido, eu dublei uma série chamada Bonanza durante 6, 7 anos, que fez o mesmo sucesso naquela época que possivelmente o Wolverine fez hoje. Porque é uma questão de moda. Hoje o Wolverine já está passando. Daqui a pouquinho vai aparecer um outro herói, um outro dublador, uma coisa, e vai eclipsar completamente a memória. Não completamente, porque existem sempre as pessoas que são fiéis àquilo que elas vão. Mas as coisas vão passando e vão sendo esquecidas. A vida é isso. A vida é isso. A vida não é fixa, a vida é dinâmica. Olá, seu Isaac. Queria que você falasse, que o senhor falasse um pouquinho. Eu acho que eu nem sei se já era nascido ou não, mas a gente gosta de coisas antigas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre teatro de mistério, né? Que o senhor fez alguns. Eu fiz muitos na TV Tupi. Na TV Tupi, eu lamento muito, minha memória falha, eu não me lembro de alguns nomes de teatro. Eu me lembro de um, que eram Livros da Nossa Estante. Era um programa formidável que havia. A câmera ia numa estante cheia de livros, ia na lombada de um livro, focava bem close e aparecia, por exemplo, Guerra e Paz, de Tolstói. Aí a câmera afastava e fundia já com cenários da história de Guerra e Paz, entendeu? Mostrava primeiro o livro e depois a história daquele livro que se desenvolvia numa adaptação para televisão e tal. Isso eu fiz muito na TV Tupi. Livros da Minha Estante, chamava-se esse programa. E tinha outro programa também, Minha Melhor História de Crime. Aí, estou conseguindo me lembrar. Minha Memória História de Crime, que eu fiz muito. Mas tudo isso na TV Tupi. E tinha o grande teatro da TV Tupi, que era às segundas-feiras, que era o sucesso absoluto dos anos 60, 70, não é? E que eu fiz alguns também. Como que o senhor vê as mudanças que tiveram na dublagem, né? Primeiro gravava todo mundo junto, hoje todo mundo separado. Como você vê essa mudança? É inevitável, né?
Realmente a gente, quando havia o início quando no início da dublagem, nós que éramos pioneiros da dublagem, nós gravávamos todos juntos dentro de um estúdio. Eu tenho hoje um enfisema. Eu acredito que parte do enfisema que eu tenho seja o fato de que no estúdio juntavam-se 5, 6, 7, 8 pessoas e todo mundo fumava naquela época dentro do estúdio. Entende? A gente aspirava aquela fumaça toda, chegava a ser uma cerração, uma neblina dentro da dublagem de tanta fumaça de cigarro. E hoje, depois do advento do computador, as coisas mudaram muito. E hoje a coisa é muito mais serena, muito mais tranquila. Você dubla a sua parte individualmente e depois eles montam, eles editam, porque hoje... Mas naquela época não havia essa condição. Né? Seu Isaac, como é que foi para o senhor fazer Você Decide na Globo? Eu nunca fiz Você Decide. Participei? Participou. Então você me perdoe, porque eu não estou exatamente com Alzheimer, mas há certas coisas que me fogem. Na verdade, eu devia ter achado que eu fiz sim, porque eu, quando estava trabalhando assiduamente na Globo, eu fiz toda a grade de programação da Globo. Então, evidentemente, eu fiz Você Decide, mas eu não me lembro qual foi. É por isso que eu disse que eu não participei, porque eu não me lembro qual foi. A não ser que vocês que pesquisam na internet me digam. A questão, o senhor acredita que uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, possa dublar? Meu querido, deixa eu pensar na minha resposta. Eu acredito que uma pessoa cega com problema visual, ele faz tudo tão bem e certas coisas até melhor do que certas pessoas que enxergam, que eu acredito que eles possam dublar, sim, valendo-se do som, indo em cima do som. Eu mesmo, de brincadeira, eu estava falando do Bonanza ainda há pouco, né? Eu, ao cabo de 4, 5 anos de dublar o personagem do Bonanza, eu já sabia de tal sorte os modismos de representação do personagem que eu dublava ele de costas. Eu botava um espelho assim na minha frente e dublava ele de costas, de brincadeira, né, claro. Nunca uma dublagem para valer. Mas de brincadeira, a gente fazia esse tipo de dentro do estúdio para se divertir. Eu acho que vocês podem dublar, sim, botando o fone no ouvido e indo com a voz exatamente em cima do som. Porque, como eu disse, hoje o computador tem um dispositivo chamado Pro Tools, uma ferramenta que coloca a voz no lugar. Eu acredito sim, querido. Eu acredito que vocês possam dublar sim. E os livros que o senhor escreveu? Não, por enquanto eu só escrevi um. É verdade que eu tenho material para um segundo. E eu espero não morrer antes de publicar. Aliás, você falou no ideal de minha vida daqui para frente, que seria publicar um segundo volume. Eu publiquei um volume de poesias que eu vinha guardando na gaveta há quase 70 anos. E em 2016, 2017, eu consegui publicar um livro. Isso me deixou numa felicidade tremenda, porque foi o atingimento de um ideal que eu tinha há muitos anos. E o livro, para quem lê, ele fez sucesso, ele faz sucesso. Para quem lê, gosta muito. Infelizmente, ele não está nas livrarias, porque eu não sei que tipo de negócio... Porque esse livro me foi dado de presente por um primo meu de Joinville. E eu não sei que tipo de negócio ele deve ter engendrado lá com a editora, e o livro não foi distribuído para as livrarias. Mas, de qualquer maneira, eu publiquei somente um por enquanto. Tenho ideias de... Eu já tenho material para um segundo, que eu espero que, antes da minha morte, eu consiga publicar.
O senhor já dirigiu dublagem? Direção de dublagem? Meu filho, eu dirigi dublagem durante 45 anos, sem parar. E hoje não, que eu estou com 90, mas há 1 ano, 2 anos atrás, eu não continuei dirigindo porque eu não quero, porque eu não quis. Porque do diretor de dublagem exige muito do diretor. O dublador chega da sua parte e vai embora. O diretor, quando deita a cabeça no travesseiro, ele tem que pensar no amanhã, quem é que vai dublar com ele, se o cara vai faltar, e se faltar, como é que o jeito que ele vai dar, porque ele tem que entregar o filme no dia seguinte. E são tantos problemas que passam pela cabeça de um dublador, de um diretor de dublagem, que não é vantagem. Embora ele ganhe mais um pouquinho, mas não é vantagem. Mas eu dirigi dublagem durante 45 anos. Como é que está sendo dublar na pandemia? O senhor está dublando em casa? Como é que está sendo? Eu não tenho dublado, não. Eu tenho feito locuções. Hoje, por acaso, depois que terminar essa entrevista, eu devo fazer uma dublagem, coisa pouca, de um filme que eu já dublei há mais de 25 anos. Ele está sendo redublado, como acontece com os filmes. Os filmes vão envelhecendo e vão sendo redublados, né? Quando eu digo que eu já dublei entre 40 e 45 mil filmes, as pessoas perguntam, mas onde estão esses filmes? E eu costumo dizer isso. A imensa maioria já foi redublada. Já foi redublada. E muitos dormem no esquecimento, já saíram de programação, não é? E alguns ainda existem, sim, nos canais que passam filmes antigos. Mas os filmes vão envelhecendo e vão sendo dublados. É por isso que, quando surgiu o DVD, eu procurei comprar todas as minhas gravações do Wolverine e alguns filmes que eu dublei, que eu gostava muito, porque esses filmes, daqui a 20, 30 anos, eles vão ser dublados. E eu quero preservar esses filmes com a minha voz. Então o DVD veio propiciar isso a gente, né? Para o senhor fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo? Fiz muitos. Fiz 5 ou 6 sítios. Comecei a fazer em 1978, se eu não me engano, foi o primeiro. E depois eu fiz uns 4, 5 ou 6 sítios do Pica-Pau Amarelo. Seu Isaac, eu queria que o senhor falasse da experiência de ter feito o Rei Davi. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi uma coisa que me deixou realmente muito contente e muito realizado como ator. Foi muito bom. Foi uma participação relativamente pequena, porque o Davi foi uma minissérie muito extensa, mas foi muito gratificante. Muito, muito, muito. Qual foi o personagem de novela mais marcante na sua carreira? Sem dúvida foi o da Escravizaura, Francisco da Escravizaura, porque eu fiz, só na TV Globo, eu fiz 27 novelas. 27 ou 26, não estou bem certo. E parece que eu só fiz a Escravizaura, porque as pessoas, ainda hoje, quando eu ando na rua, só me reconhecem por causa da Escravizaura. Tem uma novela que o senhor fez na Globo, que inclusive está reprisando agora, que é A Viagem, de 94. Queria que o senhor falasse um pouco sobre ela, se possível. Eu fiz. Está reprisando agora, eu não sabia. Mas eu fiz A Viagem. Eu participei. Eu fiz um advogado de defesa. Não me lembro de quem, nem o porquê. Mas eu fiz. E foi uma participação bastante boa, porque eu me lembro que na época eu fui elogiada pelos próprios atores da novela. Toda participação que a gente faz como ator é bem-vinda, é gratificante. Mesmo aquelas que representam um sacrifício. A Escravizaura, que eu acabei de dizer, que é a novela que mais marcou para mim, eu me lembro que a gente gravava, às vezes, alta madrugada, no meio do mato, lá em Conservatória, no meio do mato, onde tinha cobra, onde tinha sapo, onde a gente pisava na lama,
sacrifício, mas de qualquer maneira é sempre gratificante, porque você se sente útil, você se sente realizado, você se sente produtivo, você se sente vivo, pomba. Porque você está fazendo exatamente aquilo que você escolheu para fazer na sua vida. Então, enquanto você está no meio desse perrengue, você está muito feliz, apesar do sacrifício. Eu me lembro que quando eu fiz uma novela, uma minissérie na TV Manchete chamada A Ilha das Bruxas, uma madrugada nós saímos para gravar também no meio do mato, e embora eu estivesse de bota, eu pisei num prego, o prego furou a bota e furou meu pé. Eu levei mais de 2 anos, eu estou falando sério, levei mais de 2 anos para curar essa ziquezira que deu no meu pé por causa do prego que entrou na minha. E para tirar a bota e tirar o prego foi um sofrimento indizível. E, no entanto, eu costumo dizer que na Manchete foi a melhor coisa que eu fiz na Manchete. Eu fiz 4 novelas na Manchete e essa minissérie. Porque nessa minissérie eu era o ator principal. Chamava o benzedor. E apesar do sofrimento, como eu sinto saudade dessa novela. Com locuções, o senhor alguma vez teve a experiência de fazer a gravação de audiolivros? Eu fiz um livro chamado O Albatroz Azul, O Albatroz Azul, de João Ubaldo Ribeiro. Eu gravei o audiobook dele. O senhor já teve a oportunidade de trabalhar na TV Excelsior, na extinta TV Excelsior? Eu fiz 2 novelas na TV Excelsior. Uma eu me lembro o nome, a outra eu não me lembro. A Herança do Ódio, de Janete Claire. Antes de Janete Claire ir para a Globo e fazer o sucesso que ela fez na Globo. Ela escreveu uma novela para a TV Excelsior chamada Herança do Ódio, e eu participei dessa novela. Era com Paulo Gracindo, com Zé Augusto Branco, com uma pleiade de atores que depois se passou todos para a TV Globo. 63, 64, por aí. Rádio Teatro. Rádio Teatro? Isso. Eu fui radioator da Rádio Nacional. Mas a minha experiência em rádio não é tão longa. Eu trabalhei em rádio uns 5 anos na Rádio Nacional, porque eu só parei porque ela acabou com a faixa das radionovelas, né? Foi quando a Rádio Nacional praticamente saiu do ar. 1987, 88, 89, por aí. Muito bem, seu Isaac. Nós gostaríamos muito de agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Deixe, por favor, as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Minhas considerações finais são, geralmente as pessoas me perguntam o que devem fazer para ser um bom dublador, para começar a dublar, e eu sempre dou o mesmo conselho: não se atrevam a fazer isso. Busquem outro meio de vida, porque dublagem no Brasil é aquela velha história de você ter de matar um leão por dia e você não consegue matar um leão por dia. Nós temos muitos dubladores. Eu estou falando do Rio de Janeiro, não estou me referindo a São Paulo também. São Paulo deve ser mais ainda. Nós temos muitos dubladores para pouco oferecimento de trabalho, sabe? Então, só consegue sobreviver da dublagem plenamente 4 ou 5 pessoas, os excelentes dubladores. O resto amarga um bocado de dificuldades de vida. É preciso ter sempre alguma coisa paralela, é preciso não viver só da dublagem, é preciso ter sempre alguma coisa paralela para que tenha uma vida digna de ser vivida. É isso, meu filho. Mas, de qualquer maneira, as dificuldades são muitas, mas as satisfações que vêm daí também são muito grandes, muito grandes. Muito bem, muito obrigada e parabéns.
Muito obrigado, Felipe. Um abraço para você. Isaac Bardavi conversou com os ouvintes do programa Teletema e programa Espaço da Inclusão.